A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, sejam todos bem-vindos para mais um dia, nós guiados, conduzidos pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito da verdade, que é a palavra de Deus conservada para chegar até nós. É com bastante alegria que eu convido você para que junto nós possamos participar mais uma vez da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela transforma as nossas vidas. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, o Senhor nos concede uma leitura, dando continuidade nos estudos do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46 ao verso 52. Vamos à leitura da palavra? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, ou seja, que eu possa enxergar. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu, ou seja, logo ele enxergou e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, nós damos por esta mensagem, por esta palavra do Espírito Santo conservado para chegar até nós. O quanto nos ensina esta mensagem que o evangelista Marcos, guiado, conduzido pelo Espírito Santo, nos escreveu e nos conservou através do Espírito para chegar até nós. O título da nossa mensagem, do sermão do dia de hoje que o Senhor concede é o nosso tema: Bartimeu, o cego falante. Jesus estava saindo de Jericó com os seus discípulos e Bartimeu, como de costume, estava ali no caminho, pedindo ajuda para sobreviver. Jesus esteve em Jericó, ele estava saindo, uma grande multidão o seguia. E Jesus, passando pelo caminho, era de costume que levassem Bartimeu para que ali ele pudesse buscar uma maneira de sobreviver, porque ele era cego, ele era um deficiente visual. Hoje, em nossos dias, ainda quando nós encontramos uma pessoa, um deficiente visual, nós conseguimos perceber que mesmo com todos os avanços, com todas as modernidades, com todos os recursos, essa pessoa ainda encontra dificuldade. Imagine Bartimeu na época de Jesus. Acredito que cada um de nós já tivemos a oportunidade de ajudar alguma pessoa com algum tipo de dificuldade. E é isso que Jesus quer nos ensinar nesta mensagem. E hoje, a palavra de Deus vai nos falar de 3 condições que temos por seguir ao Senhor Jesus Cristo. A primeira condição que temos por seguir a Jesus é misericórdia. Mas o que é a misericórdia? Misericórdia é o sentimento de compaixão, ou seja, de compadecimento diante da dor ou sofrimento alheio.
É importante, interessante nós saber, né, que esta palavra misericórdia, ela tem a sua origem no hebraico, ou seja, miserê, que é igual compaixão, mais a palavra cordes, que é coração. Quando junta miserê mais córdia, nós temos a palavra misericórdia. Quando Jesus teve misericórdia de Bartimeu, ele queria nos ensinar que também devemos ter compaixão para com o próximo e se colocar em seu lugar. O que Jesus quis ensinar para aquele povo que estava lá em Jericó naquele dia, que ele teve esse encontro com Bartimeu, era ensinar isso, se colocar no lugar, ter compaixão. E, consequentemente, esta é a mensagem que o Senhor quer nos ensinar. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 10, que fala sobre este cego, Bartimeu, é isto que Jesus quer nos ensinar sobre a misericórdia, nos colocar no lugar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos conforta de toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estão em qualquer dificuldade, com o conforto com que nós mesmos somos consolados por Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, o apóstolo falando esta mensagem maravilhosa, que Deus, ele nos conforta, da mesma maneira que somos confortados, que somos consolados por Deus, que é o Pai da misericórdia. Ele também quer que nós usamos desta mesma misericórdia e possamos consolar e confortar aqueles que se encontram em dificuldade. E nós estamos tendo misericórdia do nosso próximo? Temos nos colocado em seu lugar? A segunda condição que nós temos por seguir a Jesus é fé. Esta é uma condição dos que seguem a Jesus, fé. Jesus disse para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. Que palavra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, o Senhor Jesus Cristo também está olhando para nós e nos dizendo: vai, a tua fé, ou seja, vem até mim, porque a tua fé te salvou. Mas o que é fé? Para algumas pessoas, ter fé é simplesmente acreditar em alguma coisa sem ter provas. Uma pessoa pode dizer que acredita em Deus. E se perguntar por quê, ela pode responder simplesmente: é porque me ensinaram desde criança. Esta é uma condição, a pessoa pode falar desta maneira. Agora, o que é a fé? O que a Bíblia diz sobre a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e é a prova das que não se veem. Isto é a fé segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Hebreus, capítulo 11, verso 1, nos faz essa afirmação. Quando ouvimos falar da fé de outras pessoas, ou seja, alguém dos nossos irmãos fazer testemunho de sua fé, isso muitas vezes nos deixa contente, nos conforta. Mas como não falar de fé? Como falar de fé e não citar Enoque, que andou com Deus e não foi mais visto porque agradou ao Senhor? Como não falar de Noé, que pela fé construiu uma arca? Como não lembrar de Sara e Abraão, que é o pai da fé? Sendo chamado, obedeceu, indo para uma terra que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ir. Habitou na terra da promessa como em terra alheia. Morou em cabanas com Isaque e Jacó, que eram herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava receber a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus capítulo 11, os versos 8 e 10, nos traz esta afirmação. Como não falar de Enoque?
o homem que andou com Deus, que agradou a Deus de tal maneira que ele não foi mais visto, ou seja, o Senhor o trasladou. Como não lembrar de Noé, que pela fé ele construiu uma arca, ele salvou a sua família e salvou a sua própria vida. A história maravilhosa de Abraão, de Sara, que a palavra nos ensinou, nos acabou de nos mostrar, que eles saíram sem saber para onde ir. O Senhor também tem uma promessa. Ele nos convida para ir para a santa cidade. E é isso que nós esperamos. E nós temos demonstrado a nossa fé em Deus, temos colocado a nossa condição de fé diante do Senhor. A terceira condição que nós temos por seguir o Senhor Jesus Cristo é salvação. Os que estão no Senhor Jesus Cristo, que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, eles estão salvos pela palavra do Senhor. Mas o que é a salvação? A salvação é o livramento de uma situação difícil, de uma situação ruim. Isto é a salvação. Mas o que é a salvação, segundo a palavra de Deus? O que é a salvação na Bíblia? A salvação é a libertação dos pecados e suas consequências. Somente Jesus nos pode salvar do pecado. A salvação dos pecados só é possível através do Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos imaginar o que é a salvação, ilustrar ainda mais esse pensamento, quando alguém está brincando de uma água e ele começa a passar por uma situação de perigo, muitas vezes de afogamento. Então essa pessoa, ela está o quê? Numa situação difícil, ela está numa situação ruim. Aí vem um profissional, que nós conhecemos como o salva-vidas. Ele vem, ele socorre aquela pessoa, ele tira aquela pessoa daquela situação de perigo, de afogamento. Então ele salvou aquela pessoa do perigo. Irmãos, esta era a situação que nós estávamos. Nós estávamos em uma situação ruim. Nós estávamos em uma situação de perigo. Ou seja, nós estávamos mortos nos pecados. Aí veio Jesus para nos salvar. Ele nos resgatou, ele nos tirou desta situação de perigo. Por isso o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra maravilhosa do apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23. E nós temos buscado nos manter salvos diante do Senhor? Nós temos buscado a salvação diante do Senhor? Porque hoje a palavra de Deus nos ensinou sobre um cego chamado Bartimeu, que ouviu que Jesus estava próximo e clamou em alta voz ao Senhor. E você que está ouvindo esta palavra hoje, se de alguma maneira ou de outra você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, que você possa perceber que o Senhor Jesus Cristo, ele está próximo de você. Clame ao Senhor em alta voz, para que você possa encontrar a salvação no Senhor Jesus Cristo. E para você que já conhece o Senhor Jesus Cristo e está ouvindo esta palavra no dia de hoje, que ela também possa continuar tocando no seu coração e que você possa perceber que Jesus, ele está perto o tempo todo. Clame ao Senhor Jesus Cristo, que ele está pronto para responder, como ele respondeu aquele dia lá em Jericó, aos clamores daquele cego chamado Bartimeu. Que esta palavra, ela possa confortar o seu coração. Eu quero orar por você. Ó Senhor Jesus, o Senhor concedeu a tua palavra no dia de hoje. Que esta palavra, ela possa tocar cada coração e que ela possa fazer com que cada coração seja despertado. Que a tua palavra nos ensinou no dia de hoje, Senhor, que nós precisamos encontrar e viver na misericórdia.
que nós possamos ter fé no Senhor Jesus Cristo e que nós possamos, através desta fé, buscar a salvação todos os dias na nossa vida, que é oferecida gratuitamente pela morte e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo para que o Senhor socorre, Pai, a todos os que se acham aflitos, para que possam ter a oportunidade de enxergar o Senhor como Tu és, um Deus de salvação. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.